Bom dia, galera do Colégio Dona Genoveva Rezende Carneiro, né? Estamos aqui para a nossa segunda aula, né? Lembrando que na semana passada eu apresentei alguns vídeos, né? A gente utilizou um texto também. Na verdade, nós utilizamos um vídeo e um texto para a nossa aula, né? Então, vamos dar sequência aí hoje, né? Espero que a gente tenha um dia abençoado aí. Como não poderia deixar de ser, eu sempre faço questão de trabalhar um vídeo, uma música motivacional, uma frase. Hoje eu trago uma frase do William Shakespeare, né, que foi um grande escritor inglês, né, e a frase diz mais ou menos o seguinte: não posso escolher como me sinto, mas posso escolher o que fazer a respeito. Isso é bem interessante, né, para a gente começar essa aula, esse dia. Né. A gente às vezes não pode escolher como se sentir. Às vezes uma situação externa acaba transformando o nosso humor, né, a forma como a gente se sente, né, a forma a gente se sente naquele momento, uma sensação de bem-estar às vezes pode mudar de uma hora para outra. Mas, assim, de acordo com Shakespeare, né, eu acredito, né, e concordo em parte, a gente pode tomar partido e escolher o que fazer com aquela sensação, né, de tristeza ou às vezes, né, de indecisão ali, de dúvida. Então, cabe a nós aí decidirmos, né, ou escolher a melhor forma de lidar com as situações que nos vêm no dia a dia. Bom, na aula passada eu propus para vocês um texto, né, um texto do Hilário Franco Júnior, né, que é um historiador brasileiro, e naquele texto ali ele vai analisar a questão do preconceito que se criou em torno da chamada Idade Média. A Idade Média, por muitas das vezes, ela é caracterizada como Idade das Trevas, né, 10 séculos de escuridão. Por que 10 séculos de escuridão? Até pouco tempo atrás acreditava-se, em parte, às vezes um historiador ou outro ainda vai analisar a questão da interferência da Igreja Católica no pensamento medieval. Esses 10 séculos esteve muito sob o domínio do pensamento da Igreja Católica. Então, em consequência disso, analisava-se que nem as artes, nem as ciências de forma geral não puderam se desenvolver, né, em consequência desse domínio quase que total da Igreja Católica sobre o pensamento. Hoje essa ideia ela caiu por terra, né, e analisa-se as várias transformações pelas quais a Europa passou, né, durante esses 10 séculos, a criação cultural, né, artístico-cultural e a própria ciência, né, muito se produziu, né, e essas produções aí, toda essa elaboração foi que possibilitou também posteriormente, né, uma lenta transição da chamada Idade Média para a chamada Idade Moderna ou para o movimento chamado Renascimento dentro da Europa ali. Então, naquela aula também eu propus um vídeo. O vídeo ele vai analisar 5 conceitos que fizeram parte da formação daquela estrutura econômica, política e social que ficou conhecida como Idade Média. Né? Toda aquela estrutura que funcionou ali durante esses 10 séculos, ela teve suas origens lá no Império Romano, né? Lentamente vai se formando as características, né? Vai se esboçando as características daquilo que vigorou nos 10 séculos, né? Da chamada Idade Média. Então, hoje a gente vai estar vendo um pouquinho sobre a transição desse período. Né? Ali a gente vai ter a Idade Média entrando em declínio, né? Não a Idade Média, mas toda a estrutura que vigorou na chamada Idade Média vai entrando em declínio, né? E abrindo espaço para aquilo que a gente conhece como Idade Moderna, né? E por uma modificação radical no próprio pensamento, né? No movimento chamado Renascimento. Bom, Idade Moderna, Renascimento Cultural. O que foi o Renascimento então? O Renascimento ele foi, né, o resultado de profundas mudanças que ocorreram na Europa, né, ali a partir do século XIV. Lembrando que no contexto ali da chamada Idade Média, né, todo o pensamento era voltado para a Igreja Católica. A Igreja Católica dominava, né, totalmente o pensamento, então quase tudo, ou tudo que se produzia em termos de pensamento, de comportamento, tinha suas origens ali na chamada Igreja Católica. A sociedade ela estava um tanto quanto ruralizada, né? Tudo acontecia no campo, né? O comércio estava, né, praticamente paralisado e as cidades também elas perderam muito da sua importância, né? Em consequência daquele lento processo de ruralização. Por que ruralização? Lembrando que lá no Império Romano, lá no século V, né, o Império Romano sofreu muito com as invasões bárbaras, né, de vários povos que começaram a forçar a entrada ali dentro do Império Romano. Nesse período aí a gente vai ter a ruralização.
a população, né, as pessoas começam a se sentir inseguras e o deslocamento para o campo era, né, a melhor forma de se prevenir em parte. Né? Então ali a gente vai ter uma ruralização, as cidades vão perder importância, o comércio também vai perder importância. Só que ali no finalzinho da chamada Idade Média, lá no século XIV, a gente vai ter novamente, né, o fortalecimento de um grupo muito importante, né, que é a burguesia. Burguesia, a palavra burguesia vem de burgos, né? Burgos eram vilarejos onde se estabelecia já um comércio ali, né? Pouco a pouco essas vilas vão fomentar o comércio e essa classe social, a burguesia, vai começar, né, a escalar em um processo de realmente de ascensão e a gente vai ter também lentamente um processo de crescimento das cidades. Né? Então, essas mudanças aí no comércio, né, que acaba também fomentando o desenvolvimento das cidades, que acaba fomentando o desenvolvimento dessa classe aí, né, que vai se tornar um grupo muito importante, influente e vai acabar subjugando, né, os outros grupos que até então eram muito importantes, que era o clero e a nobreza. Lembrando que toda a Idade Média, né, durante todo o período dos 10 séculos, essas duas classes eram as mais importantes, né? Tanto a nobreza, que eram os grandes proprietários, né, dos chamados feudos ou, né, das fazendas, né, quanto o clero, que compunha toda, né, a cúpula da igreja, que detinham todo o poder de pensamento e decisão. A partir desse momento aí, século XIV em diante, nós vamos ter a burguesia, né, que eram os grandes comerciantes que começam, né, a tirar esse status aí da nobreza do clero e começam a adquirir, né, uma situação de prestígio aí, de status dentro, né, da Europa. E isso vai facilitar também os primeiros sinais aí daquilo que a gente conhece como renascimento, né, renascimento cultural. Bom, e aí nós vamos ter aí, nesse contexto, né, novas tecnologias, a ciência vai ser, né, também estimulada. Né? O próprio crescimento do comércio vai fazer com que a produção artesanal busque novas invenções para que se pudesse ter um aumento da produção, uma vez que o comércio estava, né, se aquecendo. Então, a produção artesanal também ela acompanhava esse processo aí, né, de crescimento e da necessidade de busca por novas invenções aí que pudessem, né, facilitar o crescimento, né, o aumento da produção e com isso a detenção de maiores lucros. Lembrando que a burguesia aí, ela está a todo vapor aí crescendo em prestígio e poder, né? E qual que é o poder? De onde vem o poder dessa burguesia? Do comércio, dos lucros, né? E para ter retorno, ter lucros, o que ela precisava? Precisava produzir mais. Então isso vai estimular a produção artesanal, que vai ter, né, estimular as novas invenções aí, a busca por novas invenções que pudessem facilitar, né, o aumento da produção aí. Então, tudo que era relacionado à observação da natureza, né, experiências que até então, durante a Idade Média, às vezes, né, eram questionadas e eram até, de certa forma, censuradas e proibidas, vai haver uma abertura, né, para que essas experiências sejam feitas e pouco a pouco vai se formando as bases do que a gente tem hoje como ciência. Né? Então a ciência ela foi possível a partir do quê? A partir do momento em que houve necessidade, né, por causa do comércio, houve uma necessidade do aumento da produção, houve uma necessidade de tecnologias que facilitassem esse aumento da produção, então a gente vai ter pouco a pouco a necessidade, a curiosidade, né, e a intenção, o objetivo de buscar, né, novas formas de observar a própria natureza e de, né, buscar maneiras de, né, dominar essa natureza e criar soluções para, né, para o ser humano aí. Né? E a gente vai ter então o esboço do que a gente chama como né, chama de ciência. E nesse contexto aí, a gente vai ter os chamados novos cientistas, né? Aquilo que durante os 10 séculos foi de certa forma censurado, foi perseguido, né? Vai ser lentamente liberada, entre aspas, né? Vai haver uma possibilidade desses cientistas aí se manifestarem, né? E buscar desenvolver suas potencialidades ali, criar e recriar, né? Isso aí tudo estimulado pela burguesia, né? Tanto a burguesia quanto os reis, nesse contexto aí, vão, né, contratar, né, cientistas, artistas, para
né, conduzir aquele processo ali, porque era até uma questão de status, né? A partir do momento que essa burguesia, por exemplo, contratava um artista para fazer uma pintura, né, determinada pintura ali, né, eles iam impor um certo status ali, né? Os reis também, de certa forma, né, eles estimulavam e contratavam esses novos cientistas aí, né, de certa forma, para impor, né, o seu poderio, né, militar, o seu poderio realmente de status, de poder ali, né? Então, dentro daquilo que a gente chama de formação das monarquias nacionais. Lembrando que até nesse contexto aqui a gente tem uma Europa muito fragmentada, né? Porque durante os 10 séculos a Europa foi totalmente fragmentada, né? Ela era dividida em feudos, né? Que eram pequenos territórios dominados ali por um nobre. Esses nobres ali no final da Idade Média vão pouco a pouco, né, formar aquilo que a gente chama de monarquias nacionais. Os países que a gente conhece hoje, por exemplo, Espanha, Portugal, só para citar dois, França, vão se formar nesse contexto aí, né? Porque aqueles grandes feudos, né, aqueles feudos pouco a pouco, né, vão se tornar aí, né, pouco a pouco aquilo que a gente chama hoje de país, ou né, naquele período ali, os impérios ou as monarquias nacionais, né, que eram territórios que estavam sob domínio de um rei. E tanto essa burguesia quanto esses novos reis e dentro dessas monarquias, então, eles vão contratar, né, esses cientistas, esses artistas aí para desenvolver, né, obras que enaltecessem ou que, né, pudesse assegurar para eles um status de poder e de importância social ali dentro daquele contexto da história da Europa. E nesse contexto aí, a gente vai ter então lentamente as modificações, as transformações de toda aquela estrutura que perdurou por 10 séculos. É lógico que isso não acontece da noite para o dia, mas lentamente vai se esboçando uma transformação. E o próprio pensamento aí ele vai sofrendo uma transformação gradual. Os humanistas, né, que foram um grupo que surgiu dentro das universidades, eles vão propor uma modificação do pensamento até com relação ao estudo, né, daquilo que se tinha como estudo naquele período, né? Eles vão propor então um estudo, um retorno ao estudo das línguas, né, clássicas, que são o grego e o latim, e vão se opor aos textos medievais, porque durante os 10 séculos daquilo que ficou conhecido como Idade Média, a gente vai ter uma literatura muito voltada para a questão da igreja, né? Lembrando que a igreja dominava todo o pensamento. Então, esses humanistas vão questionar isso aí, vão contestar um pouquinho esses escritos e vão tentar estimular aí o estudo dessas línguas clássicas, né? Um retorno lá à produção ou à divulgação da cultura da antiguidade ali, principalmente greco-romana. Então, tudo aquilo que se escreveu, todo o pensamento ele era voltado para uma análise da vida urbana, de forma racional, né? Utilizando o racionalismo, adotando sempre a ideia, né? O objetivo de estudar a biografia de grandes heróis, a história de batalhas e governos, né? Eles vão propor também uma observação sobre a beleza física, né? A busca do luxo, do prazer pela vida e principalmente o antropocentrismo. Bom, se durante os 10 séculos da chamada Idade Média a gente tem um teocentrismo, né? Ou seja, todo pensamento levava em conta a ideia de que Deus era o centro de tudo, né? Toda a história da humanidade ela tem como centro Deus, né? O teocentrismo. Aqui eles vão propor que não, né? Que todo o centro do pensamento é o ser humano, é o antropo, né? O antropocentrismo. Então, vocês percebem que há uma mudança significativa aqui. Não mais Deus, mas o ser humano é que é o centro de tudo. Ah, Deus não existe? Não, Deus existe. Nós acreditamos em Deus, mas o responsável por conduzir a história da humanidade é o próprio ser humano e não Deus, né, como se divulgava durante toda a Idade Média, né? A igreja fazia questão de dizer, né, que Deus era o responsável por toda a história da humanidade. E, na realidade, aqui no Renascimento, os humanistas vão propor que não, né? Na verdade, é o antropo que é responsável pela própria história. Bom, então nós já vimos aqui algumas mudanças significativas nessa transição. Nós já vimos que o comércio ele foi aquecido, né, começou a se aquecer. Esse aquecimento promoveu a ascensão da burguesia, né, uma classe que começou a se contrapor à clero e à nobreza, que eram as classes predominantes durante toda a Idade Média. Nós vamos perceber que esse comércio que vai
crescendo, crescendo, ele vai também possibilitar o aumento das cidades, o crescimento das cidades, e que vai promover também um interesse, uma necessidade de se desenvolver novas técnicas, né? Ou seja, a ciência também ela é alavancada, porque a partir do momento que eu preciso produzir muito, eu vou ter que desenvolver meios para isso. E esses meios, né, são trazidos, né, são possibilitados a partir do desenvolvimento da ciência. Bom, mas nós vimos também que o pensamento ele sofre mudanças ali, né, através das ideias antropocêntricas, né, ali criado pelos humanistas ali, o antropocentrismo vai dominar o pensamento, e dentro das artes nós vamos ter aí um momento brilhante, né? Vários e vários artistas aí vão criar obras que, né, perpetuar esse momento aí da história da humanidade, né, para as posteridades aí. Tudo que nós temos, né, boa parte do que nós temos de produção cultural, né, que se observa ainda hoje, foi produzido nesse momento aí, né? Muitas ideias também que possibilitaram o desenvolvimento posterior das ciências, mais e mais e mais, né, vão ser criadas nesse momento aí. Dentro das artes, nós vamos ter, então, né, mudanças significativas aí e o próprio surgimento de ferramentas que vão possibilitar uma nova forma de ver as próprias artes aí, né? Tintas, pincéis, argamassas, né? A própria compreensão da natureza, como a gente falou agora há pouco, vai se valorizar muito a questão da anatomia, né? As pinturas de figuras humanas levadas pela ideia de que o ser humano é o centro do pensamento, então até as próprias esculturas, tudo aquilo que se produzia, né, do ponto de vista anatômico, do físico da pessoa retratada, ela levava em consideração essa ideia do ser humano como centro de tudo, né? Então a utilização da matemática também, os conceitos de luz, sombra e perspectiva, né, que dentro da pintura ali representaram transformações significativas, né? Então, tanto a pintura quanto a escultura, a arquitetura e mesmo na literatura, a gente vai ter aí uma produção fantástica aí, né? Sempre voltada, como eu falei, pela ideia de uma Europa que estava em um processo de transformação, uma Europa que era dinâmica, né, que precisava ter um status de grandiosidade, né, e que partia também da visão muito naturalista e antropocêntrica, ou seja, observar muito a natureza e levar em conta o ser humano como centro de todo pensamento, né? Então, várias modificações, várias transformações aí vão promover o surgimento de grandes artistas, né, que vão deixar aí um legado fantástico aí desse período do Renascimento para a posteridade. Bom, aqui nós temos uma obra, né, uma pintura do Michelangelo, que foi um grande artista aí do Renascimento, né? A obra tem o título de A Criação de Adão. Ela retrata um pouquinho daquele relato bíblico lá do Gênesis, né, onde Deus ele cria, né, o ser humano à sua imagem e semelhança ali, né? No caso aqui o ser humano estaria representado nu, né? E Deus com os mesmos traços físicos do humano, né? O que isso queria dizer? Que Deus criou, né, o ser humano à sua imagem e semelhança, né, como o próprio relato bíblico diz, né? Só que a gente vai perceber aqui que as características anatômicas das duas imagens principais, né, estão carregadas da ideia aí do próprio humanismo, né, que é retratar a beleza física, retratar a própria estrutura física anatômica do corpo aí, né, seria um ponto a se considerar. Por outro lado, né, inclusive essa análise um dos professores meus da universidade, quando eu fazia graduação, ele sempre fazia questão de observar, né? A gente percebe, né, a figura de Deus, né, nesse momento de criação aí, que é um senhor, né, de cabelos grisalhos, né, e barba grisalha, que representa a sabedoria. E ele está tentando, né, estender a mão e tocar, né, em Adão, que dentro do relato bíblico seria o momento realmente de dar vida ao ser humano, né, o sopro de vida ali. Mas para a interpretação, né, como o professor dizia, né, pode-se dizer que essa pintura também pode ser interpretada de acordo com o momento ali. Lembrando que aqui a gente vai ter o antropocentrismo dominando o pensamento, ou seja, o ser humano agora é o centro do pensamento e não mais o teocentrismo, onde Deus era o centro do pensamento. Mas o que isso quer dizer? Bom, quando Deus ele, né, se esforça para tocar a imagem do humano, no caso aqui representado aqui Adão,
né, na verdade agora não é tanto o ser humano que sente a necessidade de buscar Deus. Ele não se esforça muito para isso. Na verdade, Deus aqui está fazendo um processo de busca do ser humano, de resgate do ser humano, né? Lembrando que durante toda a Idade Média seria o contrário. O ser humano estava o tempo todo buscando Deus, né? A estrutura das igrejas, principalmente as igrejas góticas ali, a gente vai ter uma estrutura de uma igreja com torres muito altas, né, apontadas para o céu, que poderia, né, ser interpretado como essa ideia de que as igrejas estavam tentando captar o mais possível que se pudesse a presença de Deus, né? Seria essa torre apontada para o alto. E aqui a gente já vai ter, né, uma representação de Deus se esforçando mais do que o próprio ser humano, né, para buscar esse ser humano, para resgatar, dentro, né, como eu falei, da ideia da concepção antropocêntrica. Agora é o ser humano que é o centro de tudo, e não mais Deus, né, como perdurou-se a ideia, né, durante toda a chamada Idade Média ali, né, durante os 10 séculos ali. Bom, pessoal, então seria mais ou menos isso aí. A gente quis falar um pouquinho desse processo de transição da chamada Idade Média para aquilo que a gente conhece como Idade Moderna, né? Um pensamento, né? Um movimento chamado Renascimento dentro desse processo de transição aí, onde várias mudanças vão ocorrer do ponto de vista cultural, econômico, político, social e religioso também, né? Aí vocês vão questionar, tá, mas quer dizer que aqui a igreja não tem mais poder? Não, a igreja ainda continua tendo muito poder, né? Só que ela vai começar a ser questionada lentamente. Lembrando que posteriormente isso aqui a gente vai ter o que a gente chama de reforma protestante, né? Algumas pessoas vão questionar mais e mais a religião católica, a igreja católica, e vão promover uma fragmentação dentro da igreja católica e criar uma nova concepção de igreja, né, que são as igrejas protestantes que nós temos aí ainda hoje, né, que vão surgir posteriormente esse contexto de renascimento. Então, o renascimento ele promove uma ruptura lenta com aquilo que se produziu na Idade Média e vai trazer uma nova perspectiva de pensamento. Essa perspectiva ela vai possibilitar mudanças significativas que vão dar a base, né, para posteriormente se produzir muito do que a gente conhece hoje, né, em termos de política, em termos de cultura, em termos de religião, em termos sociais e culturais. Então, seria mais ou menos isso aí para a aula de hoje. Beleza, pessoal? Essas são as nossas referências bibliográficas, né? São os materiais onde eu pesquisei esses textos, essas imagens aí. Então, né, se vocês quiserem, tiverem interesse e curiosidade de dar mais uma conferida lá, né, fiquem à vontade. Então, isso aí seriam as nossas referências de onde nós tiramos esses conteúdos aí. Pessoal, então, até a próxima semana. Eu vou estar propondo uma atividade aqui na plataforma, né, no Google Classroom, né, e vou estar organizando essa atividade lá com 3 questões. A atividade já está pronta e eu vou ver se eu consigo colocar essa atividade dentro do Classroom, para vocês responderem lá, dentro da própria sala de aula. Mas se isso não for possível, eu vou pedir para que vocês organizem essa atividade no caderno e mandem foto pelo WhatsApp, como nós fizemos na semana passada. Então é isso aí, pessoal. Tudo de bom aí, bons estudos, né? Fiquem com Deus. Até a próxima.